Então, boa noite, né? Boa noite a todos que estão aqui presentes, né? Certinho no horário, cada um tem seus afazeres, a gente respeita, né? Também o tempo de todos, somos livres. Mas o livro, né? Eu vou comentar sobre o livro hoje, mas o que que tem o livro? Estou olhando aqui porque eu estava embalando uns para entregar, aí estava procurando o meu agora. Então, aqui, ó, já está, eu empresto também para as pessoas que estão no meu redor aqui, eu empresto. Seja seu sonho, mas na realidade, né, Dani, não tem um propósito da venda esse livro. Ele tem um propósito hoje de trazer as mensagens que estão ali, que são tarefas do cotidiano, que a gente faz algumas coisas, que a gente causa a barreira do terror. As pessoas dizem assim, mas eu já sei o que dá errado na minha vida. Não sabe, não. Se soubesse, com certeza não estaria fazendo, tá? Então não estaria fazendo. Eu vou colocar aqui, eu até vou anotar aqui, o efeito Zenão. O que é o efeito Zenão na vida da gente, tá? Isso vem lá da área pré-socrática, né? Antes de Sócrates ainda, que tinha Zenão. Então, ele falava assim, ó, que quando a gente colocava sentido e observava demais algo, terminava segurando. É que nem jogar uma flecha. Ali no meu livro eu falo outras coisas, mas aqui eu estou sendo bem objetiva para que possam entender. Ali no livro tem uma explicação mais detalhada. Mas é como se tu jogasse uma flecha, né? Pega o arco e flecha e vai largar. Se tu parar, se tu congelasse a imagem, fotografasse, tá? Tu ia fotografar um ângulo daquele percurso, daquela trajetória. Para ti, a flecha estaria parada se tu olhasse a partir... Boa noite, Patrícia. Tu olharia, estaria parada a partir daquela imagem congelada. E o que eu quero dizer com isso? Que o efeito Zenão na nossa vida nada mais é que o olho do observador. Quando a gente deseja algo, que algo aconteça na vida da gente, e a gente coloca muita ansiedade, e eu não estou falando porque repetir o que vocês ouvem por aí, né? Falam muito sobre a lei da atração, etc. Só que eu estou falando num ângulo mais profundo, mais espiritual do que científico, tá? Apesar de que a ciência comprova muita coisa, outras não ainda, há uma divergência, porque daí quando passa da mecânica clássica, tá, para a mecânica quântica, ainda há uma divergência, porque para a ciência você sabe que tudo tem que ser comprovado. Só que eles também não podem descartar a mecânica quântica, certo? Porque existem muitos dados que realmente já estão sendo comprovados, mas não todos. Então, fica esse impasse ainda, e aí vai para o âmbito espiritual. Então, o que eu quero dizer com isso? Voltando lá para o exemplo da flecha, né? Vou dar uns exemplos bem rapidinho assim. Quando a gente fotografa, né, ou filma, e se tu parar assim, ó, parou a filmagem, né, deu pausa ali, tu vai ver um ângulo. É que nem na nossa vida, quando a gente bota ansiedade sobre aquilo que a gente quer muito, a gente congela. Por quê? Porque a gente absorve essa energia, a gente paralisa essa energia, porque tudo vibra como onda. Por isso que eu sempre digo assim, todo mundo já deve ter escutado, quem trabalha com lei da atração fala sobre o filme Luz, que é muito legal de assistir. Quem não assistiu, eu recomendo, mas eu recomendo assim, ó, não é para assistir, entre aspas, fazendo outra atividade. Senta e assiste o filme Lucy, assistindo, de preferência em puro silêncio, sabe? Que ninguém tire a atenção de vocês, porque está tudo nas entrelinhas. Então, assim, a nossa frequência é em ondas, nosso pensamento é em ondas. Tanto é que eu falo, sai a vibração da minha voz, vai fazer o quê? Lá dentro do nosso sistema auditivo, tem cílios, e aí vai vibrar esses cílios através dessas ondas. E é através dessa vibração desses cílios que nossos neurônios vão codificar essas mensagens, né? É uma codificação dessas mensagens e vão fazer essa ligação.
E o que acontece com os nossos pensamentos? A gente libera essa frequência de ondas. Então, se tu parar lá no filme, Lúcia, assim, ele é mais lúdico, é mais ficção, mas dá bem para a gente entender, porque a gente libera ondas através dos nossos pensamentos e principalmente através dos nossos sentimentos. Porque quando a gente faz eletrocardiograma, dá para ver que é em ondas, né? Nossos batimentos cardíacos, e a gente se conecta com o quê? A gente se conecta com o Criador. Por isso, assim, ó, a importância de quando a gente deseja algo, sonha, deseja diferente de sonho. Quem assistiu as minhas 5 aulas, que uma não ficou gravada, assistiu as minhas 5 aulas, né? Que a 4ª aula não ficou gravada. Meu computador querendo reiniciar, não é o momento. Então, o que acontece? Quando segura essa frequência de onda, quando a gente congela essa imagem pela ansiedade, a gente está segurando essa frequência de ondas. Então, quando eu tenho um sonho, eu projeto esse sonho. O que é o projeto na realidade? Quando eu crio objetivo, eu crio metas. Eu estou engravidando desse projeto, entende? É um período gestacional, porque vocês imaginam assim, se nós pensasse e já acontecesse e a gente se arrependesse daquilo que a gente pensou, né? Não ia dar tempo. Então, o que a gente é um período não tem isso em livro nenhum, tá? É um período gestacional. Então, é um período que tu está fazendo com que essa frequência de ondas vai se conectar com o Criador sobre a avaliação dele, se está ligado à sua missão, mas se tu quer muito, 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 tu tem teu livre arbítrio. Aí ele disse, tá bom, eu vou deixar, que nem o filho teimoso que te vence por insistência, e daí tu eu vou deixar, vai lá, tu vai cair, vai ver que não dava mesmo para fazer. Não era para... Eu falei 10 vezes para o filho não pular ali, ele foi lá e pulou, viu, aí eu te disse que não era para te pular. Mas, assim, o que acontece? Vai estar em conexão com o Criador, ele, é como se, assim, ó, essa conexão, ele vai fazer essa avaliação, mas nada não é permitido, se ele não permitir, nada acontece se ele não permitir, seja para te aprender ou não. Tá? Então, o que acontece? Do Criador, tá? Vamos ver, ela quer se conectar com isso, com aquilo. Então, eu vou frequência de ondas e fazer esse triângulo, eu chamo de triângulo, tá? Nós, o Criador, universo. Então, fica esse triângulo, certo? Então, na realidade, o que acontece dentro da prosperidade, gente? Eu vou falar aqui, porque vocês estão sempre acompanhando aqui no grupo, mas é uma coisa em off aqui, que isso aqui eu só vou liberar nas minhas aulas, mas para vocês eu vou dar de presente, tá? Se vocês, quando quiserem algo na vida, tipo dinheiro, tá? Mas tem que sentir. Primeiro, assim, ó, tem que ver para que é a finalidade do dinheiro que vocês querem, a finalidade. Tem que ter muita fé e sentir. Mas eu senti. Não é o pensamento, é sentir que já é verdade de verdade, gente. Não é de papinho, é de verdade. Sentir que já é verdade, né? Que tu já conseguiu, que realmente é verdade, não o blá, blá, blá. Aí, o que vai acontecer? Tu vai pensar, sentir o que já é... Só que assim, ó, se eu preciso pagar uma conta com esse dinheiro, quem precisa não tem. Realmente não tem. Quem precisa, não. É sentir que aquela conta já foi paga. Tá, mas como assim? Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje comigo, tá? Hoje eu passei o dia todo em oração, o dia todo em conexão, etc. Porque assim, ó, vou dizer para vocês, eu fui dormir 4 horas da manhã, que eu estava fazendo umas planilhas, aí me acordei às 7, e aí me acordei mal, sabe? Porque daí, aqui perto de uma fábrica, disparou o alarme o restante da noite, até às 8 e pouca, e eu acordei às 7. E aí ficou aquela coisa, aquela angústia, aquela coisa assim. E eu comecei a orar. E estava até a Adriana Santana, que era a ex-BBB, orando hoje de manhã. Ela sempre faz as coisas dela às 9, que eu nunca assisto. E hoje ela fez às 8 e, por acaso, eu entrei bem na hora. E ela também estava do mesmo jeito que eu estava explicando, que eu estava.
Aí eu comecei a orar bastante, fui, tomei banho, orei, sabe? E comecei a me conectar. Isso mesmo, Patrícia, fazer o mural dos sonhos, mentalizar. Só que assim, ó, o que que acontece, Patrícia? Eu vou dar um stopzinho. Isso aqui que acontece, as pessoas fazem o mural do sonho, só que elas não acreditam que vão realizar. Por isso que não acontece. Elas não sentem que vão realizar. Aí não acontece nada Meu cachorrinho abriu a porta. Não acontece, sabe? Por quê? Porque elas não sentem, elas faz tudo bonitinho, recortam, bota ali óleo todos os dias. Mas é que tem que ter conexão entre o pensar, o sentir e o agir. Porque assim, ó, o pensar, eu penso normal, mas não. Se eu pensar em tudo que eu quero, e depois me arrepender, não dá tempo de voltar. Mas o sentir que é real, ele já é o passo maior, é 70%. Quando eu começo a agir, porque é no mundo material que eu quero, então tem que usar meu corpo material para conseguir aquilo ali. Então, é os três, pensar, sentir e agir. Mas nada disso funciona se eu não tiver duas coisas muito potentes, muito fortes. A fé, gente, usem muito a questão da fé, sabe? Eu achava uma época que era bobagem. A fé é o mesmo que sentir, não. É fé, a fé assim, ó, no Criador, que ele já fez, que ele já conseguiu, que ele já, sabe, realizou. A fé é muito poderosa, mas ela só funciona se ela estiver junto com o quê? Com o amor, tá? Aquele sentimento de amor. E para ti ter o sentimento de amor, tu não pode estar com raiva de ninguém naquele dia, principalmente. Não pode ter, tem que ter o perdão pelas pessoas. Tipo assim, o que custa eu perdoar as pessoas? Está me fazendo mal, não está fazendo mal para elas? Elas estão lá na casa delas ou lá trabalhando e eu estou aqui. O que custa eu perdoar? Não vai mudar na minha vida nada. Eu perdoando ou não. Perdoando vai melhorar que eu liberto elas. Entende? Agora, se eu não perdoar, vai ficar me incomodando, tá ocupando espaço aqui, tá? Tá ocupando espaço na memória. E aí, esse espaço que vai estar ocupando, o que vai acontecer? Eu não tenho esse espaço para ser mais criativo, porque eu estou tão focada nas coisas que aconteceram no passado que eu perco esse espaço para me tornar criativo. Porque as pessoas só se tornam criativas quando elas estão com sensação de bem-estar, quando elas estão vibrando no amor, quando elas estão vibrando na fé. E se tu tiver somando esses dois, na fé e no amor, tu perde o medo. Porque a gente se acorda todos os dias com medo. Por quê? O medo das incertezas, porque a gente quer ter o controle de tudo. A gente tem o hábito de achar que a gente pode controlar tudo, a gente não pode controlar nada. Eu vou dizer para vocês assim, ó, quando eu tinha meus 28 anos, antes ainda, eu casei com 15 anos, tá? Tive minha primeira filha com quase 18. E casei tudo nos conformes, como dizia antigamente, né? E assim, ó, eu dizer que eu desenhei a minha vida. Só que a gente tem que lembrar que a vida, né, principalmente de casado, não é uma pessoa, são duas. E cada uma veio de uma família diferente, com hábitos diferentes, com energias diferentes, pensamentos diferentes. E se não estiverem em conexão essas duas pessoas, e elas não estiverem vibrando na fé e no amor, sempre o que acontece? Uma vai estar mais fragilizada, vai aparecer mais doenças, vai aparecer mais coisas negativas, mesmo que ela diga assim, ó, eu tenho muita fé, mas não sentir essa fé, ela pode sentir o amor, mas ela não sentir a fé, entende? O sentir, quando eu falo pensar, sentir, agir, o sentir está ligado à fé. E ela não sentir isso vai atrapalhar até dentro do teu campo daquilo que tu te propões lá, que nem diz a Patrícia, do mural, da visualização, da mentalização. Tu não vai conseguir, porque tu não vai fazer sozinho. Por quê? Porque lá no teu mural, se tu colocou essas pessoas juntas, que são as tuas famílias, que a gente não deixa a família de fora, geralmente, né, Patrícia? A gente nunca separa a família do mural, a gente sempre coloca, né? Eu, pelo menos, tenho o meu mural aqui, tenho o meu mural aqui dos sonhos, que eu olho todos os dias.
Aqui, só que está aqui embaixo, dá para ver. E um muralzinho aqui. Que tem um mural. Aqui estou eu palestrando, isso aqui já tinha tempo. Eu tinha no computador, passei para o celular. Eu palestrando, o meu livro lá em cima, né? Aí depois eu tirei a imagem do livro, era só um livro. Aí depois eu substituí pela imagem do livro, que é a minha família. Só que a gente tem que ver que a família, ela também tem os desejos e os sonhos e mentaliza a vida ideal dos sonhos delas. Então, quando a gente lida com o livre arbítrio do outro, né, a gente tentar mudar o livre arbítrio, a gente está interferindo em outro campo. E aí a gente diz, eu mentalizei, eu visualizei e nada deu certo. Mas lembra que eles têm o livre arbítrio, eles têm o quadro dos sonhos deles também. Pode não ser materializado, que nem a gente tem esse hábito, porque a gente tem o conhecimento. Mas na memória deles, eles têm o quadro dos sonhos deles também. Eles já fizeram esse mural. Então, a gente não pode deixar, quando isso não acontece, quando tu não consegue realizar o que está no mural dos sonhos, a pergunta é, esse sonho é sonho deles também? Então, se não for o sonho deles também, com certeza parte da tua mentalização, da tua visualização não acontece. E se acontecer, vai atrapalhar o campo deles, da visualização deles. Alguém desse grupo vai perder. Entende? Alguém vai perder para outro ganhar nesse sentido. Só que não pode ser assim. Tem que ser o ganha-ganha. Ninguém pode perder. Não, a gente diz, para uns tem o ditado, né? Para uns ganhar e outros têm que perder. Não, todos têm que ganhar. Entendeu? Só que então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer esse mural, essa visualização dos sonhos. E também não botar ansiedade naquilo. A ansiedade é a pior coisa que tem, tá? A ansiedade vai congelar os nossos sonhos. Ela vai fazer o efeito Zenão. Depois vocês podem pesquisar aí na internet efeito Zenão. É uma baita história, porque não vai dar para contar tudo aqui, tá? A Patrícia de fácil individual, justamente por isso. Isso mesmo, Patrícia. Ótimo. Porque senão eu tinha colocado ali na minha família, eu vi que muita coisa que eu tenho que mudar algumas coisas ali no meu mural, que eu não mudei ainda, por causa disso. Por quê? Porque eu estou percebendo muitas coisas ali. Eu também. Então, assim, vou voltar lá para a fé, para o amor, para entrar em conexão com os meus sonhos. Cuidado, gente, porque assim, sonho é diferente de desejo, tá? Por isso que eu coloquei lá no grupo, no desafio, que não podia usar o livre-arbítrio do outro, por exemplo. Além da gente, por exemplo, eu quero tanto ao fulano lá, né, quem é solteiro, eu admiro tanto aquela pessoa lá, eu queria tanto namorar aquela pessoa, é pena que ela é comprometida. Mas lembrando que o Paulo está namorando a Maria e ele tem uma relação com a Maria. E eles liberam uma frequência energética que combina, que dá certo. Mas se eu tirar a Maria da jogada e eu entrar, pode não ser a mesma frequência que eu vou ter com o Paulo. Entende? Então, a gente também tem que ter cuidado, porque a gente, além de tudo, vai estar quebrando os princípios. Né? E também tem assim, a questão da imagem que a gente faz. Porque eu fechei os olhos, eu sonhei com a pessoa que ia ser meu companheiro ou minha companheira. Cuidado, porque o inimigo também usa muitas coisas nesse sentido. Então, seja muito cuidadoso com isso, nessa energia que está liberando, nessa frequência de onda que está liberando para a realização desse desejo, desses sonhos. Então, por isso que eu digo assim, como lançar fora o medo, que eu falo no livro, são várias coisas, são muitas coisas. E para lançar fora o medo, se agarrem muito à fé. E para a gente ter muita fé, precisa muitas vezes de muita oração, porque as coisas acontecem muito na vida das pessoas. É que nem eu vi esses dias assim, uma pastora que perdeu o filho porque ele cometeu suicídio. Eu não me lembro o nome da pastora, eu vi num vídeo. Passando assim, correndo, eu assisti.
Daí, primeiro pensamento, bah, mas ela ora tanto, é pastora, e aconteceu isso com ela. Não com ela, aconteceu com o filho dela. Ela não é responsável pela fé do outro. Ela não é responsável pela energia que o outro libera para o universo e o que ele constrói dentro do campo dele. Então, assim, ó, quando desejar e sentir, o que é desejar? Vem primeiro o desejo, eu vou identificar se aquele desejo é um sonho. Se eu identificar que é um sonho, eu vou construir projeto, eu vou construir objetivo e metas. Por quê? Porque eu vou ter detalhe daquilo ali que eu quero, né? Que é o sonho. E eu tendo detalhes daquilo ali, eu vou ter a certeza. Eu tendo a certeza, pode ir pelo ponto de partida, que é o agir. E o resto, o universo vai se encarregar através da fé e do amor. Se eu tiver com muita raiva, eu vou me conectar com quem? Com pessoas que de frequência baixíssima, né? Que tem no o David Hawkins, ele fala que é um psiquiatra que ele criou uma tabela, uma escala que a gente chama, com frequências vibracionais, para sentir o que as pessoas vibravam, né? Que ondas elas vibravam a nível de neurônios, a nível cerebral, o que elas vibravam com de cada sentimento que elas tinham. Então, eles viam que quanto mais alta a frequência, mais estava vibrando no amor. E depois do amor, a iluminação, né? Que é difícil nós, mortais, chegarmos à iluminação, mas não é impossível. Então, para que a gente possa realizar os nossos sonhos, isso tem uma lógica. Vamos trazer para o âmbito científico. Se eu levar minha frequência no amor, a minha vibração vai estar alta. Eu tendo fé e o amor, eu vou realizar os meus sonhos. Mas não é aquele amor de um dia só. É vibrar sempre, é se policiar todos os dias, é orar todos os dias. Eu vou conseguir o que eu quero, vai, sabe por quê? Porque como tu tá vibrando no amor, tu não tá julgando ninguém. Quem tá feliz, tá vibrando no amor, tá feliz. E se tá feliz, não julga ninguém. Se não julga ninguém, não tem tempo para o que desperdiçar aquele momento para ser criativo. Então, ela vai usar toda essa energia para criatividade, para realizar o sonho dela. Então, isso é muito importante. E cada desafio que eu estou largando ali, se vocês fizerem na sequência, vocês vão ver que vão realizar. E a chave de tudo. Por exemplo, eu quero um dinheiro, eu queria tanto um dinheiro, assim, mas tudo sutil, sem ansiedade, e não pensando no dinheiro para pagar as contas. Aí pensar assim, ó, o dinheiro é uma energia condensada, porque tem átomos ali, tem moléculas no papel, né, no papel dinheiro. Só que é uma energia condensada, tá ali, mas eu quero ter acesso. Se eu não for lá pegar o que não é meu, eu não vou ter acesso, certo? E o dinheiro também não vai vir caminhando ali a cédula, né? Aquele papel que a gente deu um valor para ele não vai vir caminhando, não tem como chegar. Então eu penso assim, ó, eu preciso me conectar, preciso não, eu quero me conectar com pessoas que têm acesso ao dinheiro e que elas sirvam de ponte para que esse dinheiro, essa cédula, essa energia condensada chegue até mim. Então, as pessoas serão a ponte de acesso à prosperidade. Mas lembrando, assim, uma coisa muito importante, gravem, a prosperidade não é dinheiro. O que é a prosperidade? É felicidade. E vou contar uma coisa para vocês. Olha só, um tempo atrás eu acreditava que se eu morasse numa mansão, eu ia ser uma pessoa próspera e muito feliz. Eu moro numa casa grande, a casa dos meus sonhos. Mas hoje eu vejo que a felicidade é outra coisa totalmente diferente. Eu tinha a idade da Dani, que eu sei que a Dani já comentou a idade dela, eu tinha a idade da Dani e pensava assim, quando eu tiver uma casa assim, um carro assim, não sei o que, assado, eu vou ser muito feliz. Eu não sei como é que aquelas pessoas são tão infelizes morando numa casa que elas são deprimidas, são isso aqui. Gente, a felicidade para cada um é diferente. Pessoa sente felicidade de um jeito, a vida, a abundância é o plano de Deus. Verdade. Totalmente verdade.
Porque, assim, ó, esses dias eu estava olhando, assim, que eu tenho acompanhado muito, que nesse momento meu sonho, além de palestrar, que eu me vejo palestrando, mas indo, assim, ó, na minha casa, dentro da minha casa. E como que eu vou dentro da minha casa? De motorhome. Então, eu penso assim, ó, que hoje para mim, no mundo material, não falo de mundo espiritual, é morar numa casinha dessas, casinha sobre rodas, que eu vá palestrar nos lugares que eu não preciso ficar no hotel, que eu vou ficar na minha casinha, entende? Só que o meu sonho é sempre palestrar, é sempre compartilhar. E vocês vão ver uma coisa, assistam, vai cair a ficha, ó, sem contar que 9 minutos. Olha só, vai cair a ficha para vocês quando vocês assistirem Lucy. Vocês vão ter tanto conhecimento compartilhando, né? Essas palestras, vocês vão ter tanto conhecimento, só que compartilhem, porque vai chegar uma hora que vocês vão começar a esquecer. O que é esquecer? Que nem eu fiz esses dias. Eu coloquei, achei que tinha colocado 2 canecas. Eu gosto de tomar café aqui em casa na minha canequinha, né? Então, eu coloquei 2 canequinhas, a minha do meu esposo, no micro-ondas, só que eu liguei o micro-ondas, as canecas não estavam lá dentro. Eu digo, deve ser um universo paralelo. Só que eu liguei, eu estava perto, só que eu me dei conta rápido, né? Só que assim, ó, porque a gente começa nesses grupos, a gente começa a participar de muita palestra e a gente começa o quê? Expandir muito a mente e os nossos neurônios começam a fazer muitas conexões. Pensa em conexões. E quando que a gente consegue esvaziar essa memória? O que a gente faz no computador quando a memória está muito cheia? A gente ou copia o material num pendrive ou num HD externo para liberar. A gente libera. E quando a gente compartilha informações, quando a gente compartilha aquilo que a gente aprende, a gente libera espaço. E todo conhecimento que ele não é compartilhado é uma energia que fica e que se perde. É que nem uma energia assim, eu sabia que vocês perdem energia mesmo estando deitado, dormindo? Só que é uma energia perdida em vão. Porque a energia, quando a gente está caminhando, a gente está conversando, é uma energia que fica em movimento. Ela perde, mas ela gera mais. Ela perde, mas ela gera mais. Ela perde, mas gera menos. Exatamente, Patrícia, é um obeso cultural. Só que assim, ó, vai a nível, sabe, excesso. E a luz, no filme Lucy, vocês vão assistir e vão lembrar disso, ó. A gente usa, segundo os cientistas, 10% da nossa capacidade. Se a gente começa a usar mais, a gente começa a bugar se a gente não compartilha. E de que forma a gente libera conhecimento se não for através da nossa procriação? Nós somos imortais através do quê? Da energia. Aqui que tu está falando, emendando um assunto no outro, tudo é energia. E a gente passa a energia desse conhecimento para quem? Para a nossa prole, através do nosso DNA, do DNA dos nossos ancestrais. A gente tem 7 gerações bem presente hoje no nosso corpo, 7 ancestrais. E a cada geração eles têm 7, vai se perdendo alguma coisa, mas outras ficam. E lembra lá da aula de biologia, o homozigoto dominante? O dominante ele permanece mais, ele segura mais. Tá? Então, assim, ó, tudo é energia, e a energia do Criador, a conexão com o Criador e a conexão com o universo, triângulo, né? Então, a desconexão com o Criador causa o efeito Zenão também. Por quê? Porque causa ansiedade. A ansiedade está ligada ao quê? Ao medo. Ao medo de quê? De não realizar. Não, mas eu tenho ansiedade porque eu tô louca que realize. Não, tu tá vivendo lá no futuro porque tu não tem certeza que já é real. E se tu não tem certeza, se tu tá ansioso é porque tu não tem certeza. Se tu tivesse certeza que ia acontecer, não estaria ansioso. Estaria tranquilo, vai acontecer mesmo. E aí tá focado no quê? No medo. Por isso a questão da verdade sobre ser rico. Riqueza não tem a ver com dinheiro, não. Precisa do dinheiro, eu tenho que comprar remédio, se eu fico doente no mundo material, eu tenho que comprar comida porque o meu corpo material precisa da alimentação do mundo material. Eu tenho os boletos para pagar, é super necessário, mas não é a verdadeira riqueza.
Senão muitos milionários, bilionários não cometeriam suicídio mesmo estando positivo no banco. Por quê? Porque não sente um vazio, não sabe o que é. E vazio do quê? Da energia do Criador, da fé e do amor. Mas, eu sou um Hellis monetário, eu me acordo às vezes com raiva, estou de TPM, não estou legal. Mas o que se faz? Oração, 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 meditação. A meditação assim, é acalmar a mente. Porque não é aquelas coisas que está só no livrinho ali. Vamos trazer por aqui agora. Eu li no tal livro lá que tem que trazer por aqui. Tem o livro, né? O Poder do Agora. Vou trazer. Não é só balela, gente. É realmente. Hoje eu deixei assim, ó. A gente tem a glândula pineal, né? Se eu colocar assim, ó, bem no centro, que tem gente assim que chama, os hindus chamam de terceiro olho. Os indianos também colocam aqui, né? Terceiro olho. Na realidade, é porque a conexão a gente não desenvolveu, a gente não precisava mais usar a fala para nos comunicar. Isso é um atraso. Era só a gente usar a frequência de ondas para nos comunicarmos. Através dessa onda é gerada pelo quê? Energia. Porque nenhum corpo emite onda se ele tiver sem energia. Quando o corpo não está com energia, quando ele está, vai a óbito. A energia se propagou para o universo. E o resto que sobrou, a gente sabe que transforma em alimento para as bactérias do mundo material, que vai ser transformado de novo em quê? Energia. Então, tudo é energia. Então, tem que ter cuidado muito com o que a gente pensa, porque quando a gente está pensando, a gente está produzindo energia, a energia produz ondas. Ela precisa, né? As ondas precisam de energia. Eu preciso de energia para poder falar, senão eu estava falando assim para aqui com você. Né? Preciso de energia para emitir o quê? As ondas. Então, tem que cuidar o padrão do que está sendo liberado, qual a energia que está liberando para o universo. É o que tu vai receber. Se tu está com raiva de alguém que fez alguma coisa para ti, não vai fazer mal para o outro, a não ser que ele se conecte contigo, que tu diga, tu é uma fulana, sabe, dando adjetivos de baixo, né, de baixa qualidade para as pessoas, aí e ela aceitar, ela te voltar, ela cria uma ponte, e aí as duas recebem essa conexão, e fica no campo das duas pessoas, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado do que a gente está pensando. Como que eu vou evitar todos os dias? Todos os dias, gente, o que eu mais tenho é maus pensamentos. Todos os dias eu tenho maus pensamentos. E o que eu faço? Eu transformo. Cancela e transforma. Eu digo cancela e transforma. O que transforma? Numa imagem daquilo que eu quero para mim, o que é bom para mim. Penso num beijo, penso num abraço, entende? Visualizo abraçar alguém que eu gosto muito. Transforma, simplesmente transforma. Cancela e transforma, para não o que é focar e não vibrar no medo. Vibrou no medo com aquele pensamento, tu entra em conexão. E se tu pensou algo negativo, tipo de alguém da família, tu entrou em conexão e a pessoa também não está bem naquele dia, ela entra em conexão, né? Cria uma ponte entre as duas e o que acontece? Coisas que a gente não gosta. Então, tem que ter muito cuidado com os pensamentos. Mas se tu tem, recebe. E o medo? Gente, tem coisas assim, porque principalmente a minha geração, ela carrega um peso do medo, porque a gente não tinha aquela coisa do respeito, a gente tinha medo. Medo dos pais, medo dos vizinhos, medo daquele, medo desse, era um medo, vibrava o tempo todo na vida da gente. E aí a gente trouxe isso, vai acabar aqui, daí a gente volta, né, Dani? Fazer o fechamento. Então é isso que acontece, a gente vibra no medo. E o medo é a pior coisa. E como transformar? É isso. É oração, oração, meditação, sabe? A meditação é entrar em ponto zero. Entrar em ponto zero é tentar não pensar, é acalmar a mente. É acalmar a frequência da mente. Não é a frequência vibracional, é a frequência da mente. É a frequência daquilo que a gente está sentindo, para dar uma segurada. Eu penso e entro em conexão com o sentir, que é o coração que vai vibrar. Os batimentos, pode ver que a gente pensou algo e aí o medo faz a gente aumentar a vibração do coração, acelera.
E aí o que que acontece? A gente mandou vibração de medo e o que que a gente vai criar uma situação de medo.